Continuando a aula, agora a gente vê as consequências da blindagem. Uma delas, campo estático, o caso de impurezas carregadas, absorção geral, anomalia de Kohn, oscilações de plasma. Então a gente começa com a expressão que havíamos obtido, né, para elétrons livres, que ainda vai ser de valia para nós. Então tem um numerador com uma diferença entre as funções de ocupação e um denominador em que aparece diferenças de energia, né, a contribuição aqui do H barra ômega e daquele número eta. Então o primeiro caso que a gente vai querer estudar é o caso estático. Né? No caso estático, né, ômega igual a zero, não tem nenhuma dependência temporal, eu não tenho esses dois últimos termos. Então eu faço aproximações no numerador e no denominador para eu poder tratar essa equação. Então a primeira delas, assumindo Q pequeno, me permite escrever essa diferença de energia da forma Q aproximadamente igual a um Q, o gradiente em K, né, de epsilon de K. Aqui é tipo uma expansão em primeira ordem, é um f de x mais delta x é igual a f de x mais df dx delta x. Só que eu estou no espaço dos K's, né, o E é uma função de K, então o gradiente é em K. E o incremento é o Q? É o meu delta x. É o x mais delta x, é o K mais Q. Então essa é a minha aproximação para a diferença de energia. Analogamente, né, se eu tiver o F de K mais Q menos F de K, que é o menos o que eu tenho no numerador, eu posso expandir isso, lembrando que o F é a função de E de K, né? Depende de E de K. Então eu faço semelhante, mas eu uso uma regra da cadeia para escrever isso como um Q, né, escalar. Aí eu tenho um df dE gradiente em K do E. Porque a dependência em K ela aparece via o E de K. Então eu tenho que fazer um df dE e derivar o E em relação ao K via o operador gradiente. O incremento continua sendo o Q. Logo, né, no numerador eu tenho menos isso, então eu coloco, só inverto a relação, f de k menos f de k mais q aproximadamente igual a menos q escalar df dE gradiente em k de E de k. Essa é a relação. Aí, então, o que a gente faz, né, é levar isso no epsilon de q vírgula zero, transformando aquele somatório em k, né, numa integral sobre k, e aí eu vou ficar com 1, né, mais 4 πe2 sobre q2. O somatório em k vira uma integral. A diferença de energia que aparece em cima, desculpa, a diferença de funções de ocupação que aparece em cima, eu vou escrever como um Q gradiente em K de E de K vezes menos df dE. E embaixo, né, eu tenho a diferença de energia, que vai ser o Q gradiente em K de epsilon de K. Isso aqui corta. E aqui eu integro, então, no meu dk. Então eu tenho lá uma transformação disso em uma integral e levei todas as minhas hipóteses já no resultado. Agora, eu lembro que se eu tivesse uma função θ, né, uma função degrau, uma função θ de x, né, a integral, né, do θ' de x dx
seria exatamente 1, né? Se eu integrasse de menos epsilon a epsilon, né? Isso porque essa integral do θ' é o θ de x. E o θ de x, avaliado nesses dois limites, vai ser o θ de epsilon menos θ de menos epsilon. A função θ ela é 1 se o argumento for positivo e 0 se o argumento for negativo. Então aqui só sobra, isso aqui é 0, só sobra o θ de epsilon, que é igual a 1. Além disso, né, essa derivada é 0 antes do θ igual o x igual a 0, e a derivada é 0 depois do x igual a 0. Logo, né, a gente pode associar essa derivada, né, com a função delta de Dirac. Né? A integral da derivada vale 1 e a função derivada, né, é 0, né, em x diferente de 0. Então, isso é uma função delta de Dirac, a derivada. A função df/de para a distribuição de Fermi-Dirac é semelhante, né? Só que ela é menos θ de x, né? É menos a função integral. Está ocupado até um certo estado com 1, depois é desocupado com 0. Isso em t igual a 0, com uma suavização aqui quando eu tenho t diferente de 0. Então, essa derivada que aparece aqui vai ser substituído por uma função delta de Dirac. E eu posso escrever, então, o meu epsilon de Q0 como 1 mais 4π E2 sobre Q2. A integral, vou escrever assim primeiro, depois eu substituo pela função delta. A soma em dk, estou somando sobre todos os estados ocupados, então eu posso somar a densidade de estados em energia. Então estou somando sobre todos os estados, agora fazendo uma integral da energia. E aqui agora eu coloco isso como uma função delta em EF, a energia de Fermi, né, onde acontece isso aqui agora. E aí eu tenho o resultado que o epsilon de Q, 0, vai ser 1 mais 4π2 sobre Q2, a densidade de estados no nível de Fermi. E isso, então, eu escrevo como 1 mais lambda 2 sobre Q2, chamando de lambda 2 todo esse numerador que está aqui. Então, isso tem uns resultados interessantes sobre campo estático. Isso mostra para mim que se o Q, né, tende a zero, quer dizer, longos comprimentos de onda, eu tenho o epsilon indo para infinito. Né? Se o Q vai para zero, a minha função dialética vai para infinito. E a consequência disso é que o U, né, que é V sobre epsilon, vai tender a zero, quando Q está indo para zero e V fixo, né, um V finito. Ou seja, né, a consequência é que um campo externo de comprimento de onda longo é totalmente blindado pelo fluxo de elétrons. Né, o sistema não vai sentir nenhum potencial. Então, esse é um efeito de blindagem de campo estático, né, o que a gente observou aqui. E isso aparece diretamente no caso de impurezas. Essa expressão pode ser usada, né, no caso de impurezas carregadas no nosso material, porque lá eu tenho um potencial que vai ser dado, chamar de ΔV, por uma interação colombiana, né, 1E2 sobre R. E aí, no espaço dos recíprocos, né, o V de Q, fazendo uma transformada de Fourier disso, a transformada de Fourier de 1 sobre R vai dar 1 sobre Q2. Então, isso aqui vai ser um 4π é 2 sobre Q2. Esse é meu V de Q. Ora, mas o U de Q, ele vale V de Q dividido pela função dielétrica. Agora eu ponho a função dielétrica estática que eu tinha calculado, que está aqui em cima. Então, olha o que acontece. Quando eu substituo o resultado, eu vou ter 4π2 sobre Q2. Isso é o V de Q. Agora eu substituo o epsilon
que é 1 mais lambda 2 sobre Q2. E o resultado disso é 4πe2 dividido por lambda 2 mais Q2. Aí vamos analisar o que está acontecendo aqui. Primeiro, eu tinha um comportamento singular de V de Q, 1 sobre Q2. Isso se traduzia o longo alcance do potencial coulombiano, 1 sobre R. Agora, o que eu tenho é que a singularidade que apareceu no epsilon, em Q igual a zero, ela cancelou a singularidade em V de Q, removendo o caráter de longo alcance do potencial. Observem que agora eu não tenho mais, eu tinha aqui uma singularidade e tinha uma aqui. Uma removeu a outra, né? Então agora eu não tenho mais essa singularidade em Q igual a zero. Se eu faço a transformada inversa para achar quem que é meu ΔU, eu encontro que ele é 1E2 dividido por R, E elevado a menos lambda R. Notem agora o efeito de blindagem removendo o longo alcance do potencial coulombiano. Nós temos agora um comportamento exponencial decrescente dessa perturbação na parte espacial. Tá? Então esse é o efeito de blindagem de uma impureza carregada. Uma outra situação agora que é muito interessante é dada pela anomalia de Kohn, né, que vai definir espectro de fônons de vários materiais e aparece com importância em materiais de carbono. Então a ideia da anomalia de Kohn vem daquele numerador em epsilon de Q ômega. Eu vou fazer para elétrons livres primeiro, depois a gente pensa o que está acontecendo num outro sistema semicondutor. Lá no numerador eu tinha algo assim, F de K menos F de K mais Q. Isso, né, apareceu desde o início das nossas contas como a capacidade do sistema fazer excitações de um estado K ocupado para um estado K mais Q desocupado. Né? Isso vinha via teoria de perturbação. Como que essa contagem de estados de excitações é feito na nossa expressão? Né? É controlado por isso aqui. Então eu tenho, olha, num sistema de elétrons livres, vamos supor que eu tenho um K de Fermi. Então isso aqui é no espaço dos Ks, todos os Ks que estão aqui estão ocupados. Eu tenho que promover, através de um vetor Q, uma translação desse círculo, e eu tenho que ter um F de K mais Q desocupado e um F de K ocupado. Então eu vou criar algumas situações aqui para mostrar para vocês o que acontece quando eu tenho uma translação do meu círculo em 2 dimensões, ou minha esfera de Fermi em 3 dimensões, quando eu translado por Q. Né? Então estou vendo de um centro ao outro por um vetor que eu estou chamando de Q. Então quem são os estados ocupados e quem são os estados desocupados? Né? Os estados desocupados são esses. Né? Então eu vou... E os estados ocupados estão aqui. Então o estado ocupado, né, vai para um estado desocupado. Eu tenho aqui ocupados e desocupados. Mas chega uma situação em que isso deixa de ser verdade. Ou eu não consigo contar mais nenhum estado. Que é essa situação aqui. Olha. Se eu translado por um Q igual a 2 vezes o K de Fermi, porque o K de Fermi é um raio aqui. Então, eu vinha contando estados, mas a partir de Q igual a 2K de Fermi, eu não tenho mais estados disponíveis para fazer, eu já contabilizei todos. Então, eu tenho uma descontinuidade na derivada da função dielétrica, porque eu não estou contabilizando mais contribuições para o meu somatório. Isso aparece quando eu faço perto de K igual a 2K Fermi, eu faço uma aproximação
para calcular esse dE, dF e ver dE, dK. Vou colocar um dE, dQ, né? Um dE, dQ, para que próximo desse limite, eu vejo que isso vai com um logaritmo de Q menos 2kf. E isso, então, é uma coisa que é singular quando o Q se aproxima de 2kf. Então, essa peculiaridade na derivada da função dielétrica, ela aparece como uma anomalia no espectro de fônons que se chama efeito Kohn. A ideia é que um fônon de comprimento de onda Q forma um potencial, né, devido ao movimento dos íons. E há uma blindagem devido a esse movimento dos elétrons, né, que cria aquele Δρ e o ΔΦ. E a interação entre os íons, então, se dá pelo potencial blindado, né, por 1 sobre a função dielétrica. A força entre os íons depende, então, dessa função dielétrica. E a singularidade que vai aparecer nessa análise nossa vai se refletir na força entre os íons. Então, essa singularidade ela reflete na matriz dinâmica, que controla aqueles Ks entre os íons, né, a interação entre os íons. E isso vai levar a anomalias no espectro de fônons. Vão aparecer umas quinas, né, no espectro de fônons, em particular em grafeno, no ponto gama e no ponto K. Há quinas no espectro de fônons que aparecem depois também em espectros de nanotubos de carbono, e são situações que não podem ser reproduzidas por um cálculo que não leve em conta efeitos de blindagem. Então, se levar só em conta aquelas massas molas que a gente tinha feito o modelo para fônons e aplica isso no caso do grafeno, a gente não vai obter um espectro de fônons comparável com o experimental nesses pontos gama e K, porque a gente precisa de levar em conta essa anomalia de Kohn. Então é um efeito de uma singularidade que aparece então na derivada da função dielétrica quando o Q se aproxima de 2kf, por causa desse incapacidade do sistema de, acima desse valor, Q igual a 2kf, promover mais excitações consistentes com as leis de conservação que vêm da teoria de perturbação. Então, essa é a anomalia de Kohn, que é bastante importante na descrição, né, de sistemas físicos, em particular em espectros de fônons. Um outro resultado muito interessante é o resultado que vem que leva a oscilações de plasma. Isso aqui eu vou falar um pouco mais qualitativo, mas a ideia, né, é que para um limite em que o H/ω é grande, comparado com qualquer diferença de energia, eu posso aproximar aquela função dielétrica, as diferenças de energia que aparecem no denominador, né, eu posso aproximar a função dielétrica por uma relação desse tipo, que a gente tinha visto já naqueles modelos clássicos. 1 menos 4π N2 é 2 H/2 dividido por H/2 ômega 2 M. E isso eu chamo de 1 menos ômega p ao quadrado sobre ômega 2. Ômega 2 está aqui. Ômega p ao quadrado é essa constante toda que apareceu aí. Então, aqui tem uma fenomenologia importante. É que quando o ômega vai para o ômega p, esse epsilon tende a zero. Então, o epsilon tendendo a zero, o potencial visto pelo sistema vai a infinito. Então, o que isso significa? Um campo externo infinitesimal ele vai gerar um U efetivo grande. É como se o sistema se autoexcitasse. E a frequência ômega p passa a ser um modo normal de oscilação desse gás de elétrons, que é chamado então de um modo de plasma.
né? É possível expandir essa função epsilon de Q de ômega em potências de Q e encontrar valores de ômega dependentes do Q para os quais a função dielétrica se anula. Então, há oscilações de plasma em vários comprimentos de onda. E um quanto dessas oscilações é chamado de plasma. Né? Nos artigos nós vamos ver algumas aplicações dessas oscilações de plasma. Só para terminar, o caso de semicondutor, né, eu posso tratar, é um caso mais geral em que eu não tenho um elétron livre, eu posso tratar imediatamente aqui, só generalizando a expressão que nós tínhamos, lembrando alguns passos ali do processo de teoria de perturbação. Então, estou só reproduzindo o caso de elétrons livres para aproveitar aqui para a gente falar um pouco de absorção também, que é uma outra aplicação dessa equação. Eu tinha isso. Agora lembra o que a gente vai fazer para passar para semicondutores. Eu continuo tendo algo semelhante, mas na teoria de perturbação eu ia ter um elemento de matriz que eu calculei para elétrons livres aqui no numerador e que era baseado nas propriedades de ondas planas, né? Eu tinha um E elevado a IK' e eu tinha um E elevado a IQR que vinha da perturbação e uma outra onda plana E elevado a IKR. Então a integral envolvida no elemento de matriz fazia com que o K' fosse igual a K mais Q. No semicondutor eu tenho ondas funções de Bloch. Então eu tenho uma onda plana E elevado a IKR e uma função com a periodicidade da rede. Isso é expandido nessa função em ondas planas com vetores que fazem parte da rede recíproca. Então, um estado ele vai ser representado por um somatório em G de coeficientes de expansão, né, VG, mas ondas planas da forma E elevado a IK mais G. Então, no elemento de matriz que eu tenho que calcular, aparece, na verdade, um E elevado a menos I, K' mais um G'. Essa é a expansão do Bra, né, na representação espacial. A perturbação é um IQR e o ket é um E elevado a IKR. Então, eu vou colocar como IK, expandir a função U, né, aqui dele com um G, duas linhas. Então, o elemento de matriz vai ser mais ou menos algo assim, né, com coeficientes de expansão. Então, não vou terminar a conta, mas vou só ver que a parte espacial me leva a uma seleção de K' que entram na conta, porque K' mais G' vai ter que ser igual a Q mais K mais G duas linhas. Isso significa que o K' ele tem que ser igual a um Q mais K mais um G. Q mais K está aqui, e a diferença de dois vetores de onda recíproca é um vetor de onda recíproca. Então, vai aparecer no lugar de K mais Q, um K mais Q mais G. Essa é uma diferença que aparece. Então, a minha função dielétrica ela passa a ser escrita, a função dielétrica que depende de Q e de ômega, para um semicondutor, ela passa a ser escrita como 4πe2 sobre Q2, um somatório em K e um somatório em G. E aí eu tenho um elemento de matriz que vai ser K elevado a IQR, K mais Q mais G ao quadrado. Aqui eu vou ter um F de K menos F de K mais Q mais G. E no denominador eu tenho a diferença de energia, agora envolvendo K mais Q mais G, epsilon de K mais H barra ômega
menos I eta H bar. Então essa é a situação do semicondutor. E aí a gente tem os casos de absorção que são análogos ao que a gente tinha visto no caso clássico, né? Porque a equação ficou muito parecida, né? Só que aqui eu tenho um mapeamento do que é coisa quântica, né? Com os elementos de matriz, e o que era clássico naquele modelo tipo oscilador harmônico. Mas eu tenho a absorção, né? Quando o H barra ômega iguala essa diferença de energia, e aí eu tenho um, uma função de elétrica imaginária que leva aquelas componentes imaginárias para o vetor de onda do campo elétrico no material, atenuando a amplitude do sinal ali dentro, o que corresponde à absorção. Então esses fatores ficam todos contidos aí.